uma noite de oportunidade que nós temos de adorar, de exaltar e de bendizer o nome santo do Senhor. Trago também a saudação do meu pastor Genivaldo Santos, que nos abençoou para que nós estivéssemos aqui nessa noite. E eu creio que Deus tem uma palavra no coração da igreja. Quem trouxe Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o escritor Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 25. Aleluia. Conforme você for encontrando, você vai glorificando o Senhor. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 25. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Se você vê que tem alguém do seu lado que está com dificuldade, ajude ele, irmão. Aleluia. Nós estamos em culto de missão. E a missão é o dever da igreja, tanto de ajudar, como de ofertar, como de abençoar. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 10, segundo escreveu Lucas, verso de número 25, está escrito da seguinte maneira, na minha tradução: e eis que se levantou, vocês estão acompanhando? Amém. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento. De toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. E ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Amém? Podei-vos assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Pastor Gilmar, mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, toda essa igreja. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, aos obreiros que estão na minha retaguarda, Tio Márcio, presbítero da Casa do Senhor. Deus abençoe a sua vida grandemente, aos meus amigos que aqui estão. Paulo, grande missionário, fizemos missão junto. Graças a Deus. A todos vocês que estão aqui, André Sobral, que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, André Sobral é um grande amigo, viu? Quando eu falo amigo, é um amigo de verdade. É aquela pessoa que intercede pelo seu ministério, que manda mensagem, não só quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão mal, e que se preocupa com a gente, quer saber como a gente está, como a gente anda, como anda a nossa casa. André Sobral, ele é evangelista na igreja O Brasil para Cristo, igreja direcionada pela vida do amado pastor André, que talvez vocês conheçam como pastor André do Caribe, ali em Presidente Epitácio. Leva um abraço, pastor, e futuramente estaremos lá em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Meus irmãos, Duda, toda a família, minha esposa já foram apresentados aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, segundo os relatos bíblicos, foram escritos por Lucas, o terceiro evangelho que está registrado na Bíblia Sagrada. E o historiador vai dizer que Lucas, ele vai escrever esse terceiro evangelho direcionado aos gregos,
Pois a intenção de Lucas é apresentar a Jesus Cristo como sendo o Filho do homem. A intenção de Lucas é dizer aos gregos que Jesus era um homem que andou na terra, que ele era 100% homem, mas que ele não deixou de ser Deus. A mensagem que Lucas traz é que Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. E eu me alegro muito porque Lucas também é um grande evangelista. Lucas é mencionado pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo de número 4, verso de número 14, como sendo não só um amigo, mas um médico amado. E eu fico alegre quando eu vejo Paulo fazendo menção dele, quando parece que todo mundo abandonou ele, Sobral. Aí Paulo vai dizer que Lucas ainda continua com ele, que Lucas ainda tem cuidado com ele, que Lucas ainda tem amor para com a sua vida. E quando eu ouvi isso, o meu coração se alegrou, porque eu vejo Paulo comprometido, prestes a ser sacrificado. Só que Lucas está do lado, talvez no seu coração, dizendo: aleluia, eu sei que você está perto de partir, mas a tua companhia ainda tem muita coisa para me oferecer. Porque Lucas é alguém que enfrentou viagens com o apóstolo Paulo, que fez missão com Paulo, e agora tem a oportunidade de escrever acerca de Jesus Cristo. Embora não seja um dos 12 discípulos de Jesus, Lucas vai ao fundo da história do maior homem que já pisou nesta terra. Aleluia. Ele vai pesquisar, ele vai analisar, para poder escrever com toda certeza acerca daquilo que Jesus Cristo fez nesta terra. Aleluia. E com muita certeza e lógica, ele vai fazer menção daquilo que para mim é um dos maiores textos direcionado à oportunidade de um culto como esse, um culto de missão, que é o dever da igreja. Porque dentro desse texto do capítulo de número 10, segundo escreveu Lucas, eu vejo o principal sentimento de quem tem amor à missão. Aleluia. De um missionário. Aleluia. Que é amar ao próximo como a si mesmo. Aleluia. E também um sentimento de íntima compaixão, que é sentir a dor de outro, que é ver o irmão passando por necessidade e a dor do irmão ferir a minha pele, ferir o meu eu, e eu me sentir no lugar dele. Aleluia. E dentro da oportunidade do capítulo de número 10, a partir do verso de número 25, a Bíblia vai dizer que um certo doutor da lei vai questionar a Jesus acerca de um dos maiores interesses hoje da igreja, que é a salvação. Se eu perguntasse aqui quem é que não quer ser salvo, eu tenho certeza que ninguém levantaria a mão, porque todo mundo quer ser salvo. Mas para ser salvo, precisa primeiramente reconhecer Jesus. Segundo, continuar firme nos propósitos de Jesus e não desistir da caminhada. Aleluia. E este homem vai perguntar para Jesus, sendo um doutor da lei, alguém que conhece muito bem a Escritura Sagrada, alguém que talvez estudou tanto ao ponto de citar as Escrituras de cor e salteado, alguém que tem o seu ego elevado, aleluia, porque tem a maior riqueza, que é o conhecimento acerca da palavra de Deus. Aleluia. Então ele vai indagar, Jesus vai dizer: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aleluia. Ele está fazendo uma pergunta a qual ele já tem a resposta, e tentando ver qual vai ser a reação de Jesus. Aí então Jesus
Jesus vai dizer para ele: você é um doutor da lei, você conhece as Escrituras. Aí então Jesus vai responder a pergunta dele com outra pergunta: você conhece as Escrituras, certo? Qual é a forma que você a lê? E qual é a forma que você entende ou interpreta? Porque dentro desta pergunta de Jesus existem duas questões, e esta pergunta de Jesus vai fazer aquele homem refletir. Porque uma coisa é eu conhecer a Escritura, Aleluia. a outra coisa é a maneira que eu vou interpretar a Escritura. Porque existe um pecado muito grande em muitas pessoas que conhecem a Escritura. E qual é, pregador? A maneira que eu transmito aquilo que eu conheço. Porque eu conheço um Jesus que veio à terra para dar vida, e vida com abundância. Aleluia. E muitas das vezes, com todo o meu conhecimento nas Escrituras Sagradas, eu levo o meu conhecimento para uma interpretação que não é para dar vida, mas muitas das vezes eu jogo terra em quem já está quase morto. Então Jesus está dizendo: você conhece as Escrituras, mas qual é a maneira que você interpreta? Este homem, muito sabiamente, ele vai fazer junção de dois mandamentos bíblicos. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo de número 6 e verso de número 5. O segundo, ele vai fazer a junção de Levítico, capítulo de número 17, se não me falha a memória. Então ele vai ajuntar os dois versículos e vai trazer uma resposta para Jesus. Aleluia. Porque para um judeu, principalmente para um doutor da lei, as Escrituras eram o fundamento de vida, e elas eram ensinadas desde o princípio dos seus entendimentos, que nós entendemos que a partir dos 4 anos de idade, quando o judeu completava de 12 a 13 anos, Aleluia. ele passava pelo processo chamado Bar Mitzvah, que é a transição da sua adolescência para a maioridade. Ele teria ali os seus compromissos como homem e os seus compromissos como a lei. E este homem a qual está indagando Jesus, ele não é um doutor da lei por acaso. Ele é alguém que levou muito a sério os ensinamentos de Deus. Aleluia. E agora, diante de uma oportunidade, talvez desconsiderando que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, ele quer pegar Jesus em uma pergunta, mas ele traz uma resposta certa. Ele sabe que para ser salvo, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. Eu preciso amar a Deus com todas as minhas forças. Aleluia. Eu preciso amar a Deus com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Quando eu falo de alma, eu falo do meu coração, que é o centro das emoções. Porque quem quer ser salvo não tem dúvida que Jesus morreu pela sua vida, que Jesus morreu pela minha vida. Então este homem traz uma resposta certa, porque ele encerra dizendo: e também eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Aleluia. Aí Jesus, olhando para ele, vai dizer: disseste bem, está correto a sua resposta. É somente você fazer isso e você vai viver. Mas eu disse para você que ele conhecia muito bem as Escrituras. E para um judeu ortodoxo, ele leva ao pé da letra as pessoas próximas. Mas na visão e interpretação dele, próximo dele é somente pessoas que se diz respeito à sua própria família, ou amigos que provaram ser amigos leais. Aleluia. E pessoas muito próximas, a qual ele vai ter a certeza que não vai ser traído por essas pessoas. Então, neste entendimento dele, ele vai dizer para Jesus: e quem é o meu próximo? Aleluia.
Agora Jesus vai mudar um pouco a visão deste homem. Aleluia. Aí Jesus vai entrar dentro de um assunto que talvez na maioria das versões aqui esteja escrito como a parábola do bom samaritano. Mas alguns historiadores, ao estudarem esta parábola, eles vão dizer que não se trata somente de uma parábola, ou de algo que Jesus venha dizer para que as pessoas possam meditar e analisar. Aleluia. O historiador vai dizer que existe a possibilidade de Jesus estar tocando em um assunto verídico daqueles dias, a qual aconteceu, e toda aquela localidade tinha o conhecimento disso que aconteceu. Aí Jesus vai dizer: certo homem, ele saiu de Jerusalém, Aleluia. com destino a Jericó. O significado de Jerusalém é cidade de paz. Nós conhecemos dentro da Bíblia Sagrada Jerusalém como a cidade da adoração. Aleluia. E ele está saindo de Jerusalém para Jericó, que traz por significado do seu nome cidade perfumada. Também é conhecida como a cidade mais antiga do mundo. Aleluia. E ele está saindo do lugar de adoração para Jericó, que também trazia naqueles dias o conhecimento de que era uma cidade boa para se viver. Era uma cidade que oferecia alegria aos seus moradores. E muitos sacerdotes levitas, eles optavam em morar em Jericó. Porém, Jerusalém é a cidade da adoração. Para adorar a Deus, eles saíam de Jericó. Aleluia. E iam para Jerusalém. Era um caminho com cerca de 28 quilômetros. Porém, era um caminho íngreme, sinuoso. Também tinha o significado deste caminho como caminho de sangue, porque era um caminho perigoso. Salteadores se aproveitavam deste caminho para saquear os que ali passavam. Mas todo sacerdote levita, eles tinham passagem livre, porque todos respeitavam a Deus. Aleluia. Só que um homem está saindo de Jerusalém para ir para Jericó. E eu observo que este homem, ele decidiu sair do lugar da adoração para o lugar de alegria. Aleluia. Ele está saindo do lugar de paz para se alegrar. E há uma preocupação em minha alma quando eu vejo alguém que decide sair do lugar da adoração no pensamento de se alegrar. E o pior, ele vai sozinho, porque talvez este homem por muitas das vezes já se decepcionou com pessoas, e ele caiu no conceito que muitos têm por aí, e virou um ditado popular, que muitos dizem: é melhor andar só do que mal acompanhado. Mas isso é antibíblico, porque em Eclesiastes capítulo de número 4, se não me falha a memória, o sábio Salomão disse que é melhor andar dois, porque se acontecer de um cair, o outro vai ajudar a levantar. Mas se cair sozinho, não tem quem pode ajudar. Só que as decepções deste homem talvez foram tantas que ele disse: eu vou me alegrar. E ele vai sair sozinho de Jerusalém com destino a Jericó. Ele precisa caminhar 28 quilômetros para chegar no lugar de prazer.
ele vai correr o risco. Talvez no pensamento dele, ninguém vai mexer comigo. Eu já fiz isso muitas vezes e sempre deu certo. Mas nesse dia o inimigo havia colocado um laço para ceifar a vida dele. Talvez quando ele saiu da casa dele pensando em abandonar o lugar de adoração para um lugar de prazer, o inimigo disse: é hoje que eu pego ele. Talvez quando ele fechou a porta da sua casa, alguém já estava observando e dizendo: é hoje que eu armo o laço. Esse homem não vai conseguir completar a sua trajetória, porque imagino que no meio do caminho, aproximadamente 14 quilômetros, alguém vai lançar mão sobre ele e vai assaltar, vai arrancar as suas roupas. Este homem está sozinho, não tem como se defender. Mas observando, eu vejo que quem assaltou, que quem bateu neste homem e o despojou, não queria somente roubar, não queria somente levar o que ele tinha, queria ceifar a vida dele, porque bateu tanto, até chegar na concepção de: eu acho que ele morreu, e foi embora com todos os seus pertences, com as suas roupas. E talvez no pensamento: dessa vez eu matei ele. Mas eu quero me alegrar, porque Deus é um Deus tão maravilhoso, que talvez alguém esteja aqui dentro e já passou por algo parecido, que decidiu um dia sair do lugar da adoração, talvez para desfrutar um prazer lá fora, e o inimigo fez o que quis dele. O desejo do inimigo era matar, mas eu creio que eu estou pregando para quem tem promessa, que o inimigo fez o que fez, te jogou na lama, deixou meio morto, mas eu imagino do céu Deus olhando e dizendo: pode levar o que ele tem, pode bater, pode espancar, mas a vida dele você não leva. Deus tem conservado a vida de muita gente nos dias de hoje. Esse homem está na beira do caminho, agoniando o seu momento de morte. Um caminho perigoso, que muitas pessoas não arriscavam passar por este caminho. Só que a Bíblia diz: e lá do alto vem o sacerdote, e ele vem descendo de Jerusalém para Jericó, porque esse sacerdote talvez seja o sacerdote de domingo que muitas pessoas conhecem, que sobem na adoração falando de amor, falando do que deve ser feito, mas na hora de colocar em prática, talvez no pensamento, olhando aquele homem, dizendo: eu não vou me contaminar, eu não vou me comprometer, está quase morto, é possível que se eu chegar perto ele morra, aí eu vou me comprometer, porque tem muita gente que está quase morrendo, e às vezes nós nos portamos como esse sacerdote, dizendo: eu não vou me contaminar com ele. Só que o que me chama a atenção é que este homem, ele não estava subindo para adorar, ele já estava descendo. Ele já cumpriu o seu propósito no dia da adoração. Talvez um sermão bonito como esse, ele diz: os principais mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Desceu dizendo: que sermão foi esse? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Que palavra linda que eu preguei. Só que quando ele vê alguém precisando, ele decide passar de lado. Passar de lado na cultura judaica é olhar para quem está caído ou para quem está precisando e tomar aproximadamente 2 metros de distância, dizendo: eu não tenho compromisso com você, eu nem te vi. Se caso ele fosse acusado, não teria provas, porque ele passou em uma longa distância.
Aí lá vem o levita, que lá de cima está olhando a atitude do sacerdote, porque o caminho era a descida. Aleluia. O levita era o ajudante do sacerdote, era o responsável pela adoração no templo. E o levita tinha como espelho para ele o sacerdote. E talvez pelo comprometimento com o sacerdócio, o levita diz: o sacerdote que deveria fazer não está fazendo, por que é que eu vou fazer? E a Bíblia vai dizer que de igual modo ele passou de lá. Talvez lá dentro do templo, juntamente com o sacerdote pregando, ele encerrou aquela mensagem cantando um hino de amor, um hino de compaixão, como muitos hinos que nós cantamos no nosso dia a dia. Aleluia. Mas talvez foi um hino como aqueles que nós gostamos, que nós entregamos: as minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Talvez ele chegou no refrão dizendo: usa as minhas mãos, Aleluia. para curar quem está caído. Glória a Deus. E nem sempre Deus vai falar: vai na casa do fulano orar por ele. Aleluia. Na maioria das vezes a boa oportunidade vai aparecer na tua frente. Aleluia. O irmão contou um testemunho lindo, Deus entrou com providência, mas talvez tenha alguém aqui que Deus falou: ajuda de novo. Glória a Deus. Alguém aqui talvez sentiu íntima compaixão e disse: eu quero ajudar esse irmão. Creio que isso possa ser uma palavra profética, irmão. Aleluia. Porque com a boca talvez ele cantou, mas na hora de estender a mão, ele pega o exemplo do sacerdote e passa de lá. Só que a Bíblia diz que vem um samaritano, rejeitado pelos judeus. Jamais um judeu aproximaria de um samaritano, mas quando este samaritano vê este homem caído, Aleluia. na necessidade, talvez a única coisa que saía da boca daquele homem que estava precisando, nem voz tinha mais, era só o gemido de dor, era só o gemido. Mas esse homem, a Bíblia diz que ele sente íntima compaixão. Aleluia. Ele não tem nada a ver com este homem, porque é possível que fosse um judeu, e quem deveria ajudar era o sacerdote ou o levita. Falava a mesma língua, era do mesmo povo, adorava da mesma maneira. E alguém que adorava, na visão dos judeus, de uma forma diferente, errada, sente íntima compaixão, se aproxima dele, e vendo que ele está vivo, a Bíblia vai dizer que ele ata as feridas. Aleluia. Está machucado aqui, derrama azeite. Aleluia. Tu está muito triste, está gemendo, alegra ele com vinho. Ata as feridas, derrama azeite. Glória a Deus. Alegra ele com vinho. Azeite na Bíblia fala sobre o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque quem está caído precisa da presença de Deus mais do que tudo para se levantar. E o vinho vem depois, porque o vinho é alegria. E somente nesses dias quem pode nos proporcionar alegria é através do Espírito Santo de Deus. Somente quem pode alegrar quem entra dentro desta igreja aqui com um semblante triste é o Espírito Santo de Deus. E alguém que talvez que nem te conhece vai ser o responsável para ser o intercessor de Deus, para colocar o sorriso no seu. Ele ata as feridas. E tem mais, coloca o homem na sua cavalgadura. Este homem era um viajante, talvez estava levando a sua mercadoria para vender, para trazer o sustento para a sua família. Com o seu animal carregado, não tinha espaço para mais nada. Só que ele encontra um espaço, porque quem quer ajudar não arruma desculpa.
Eu imagino ele descendo da cavalgadura, colocando um homem no mesmo lugar aonde ele cavalgou os 14 quilômetros. Está dizendo: eu puxo a cavalgadura, você vai no meu lugar. E este caminho era um caminho de pedra. Sobral, você corre, você tem experiência quando você pega uma estrada ruim, caminhar 14 quilômetros num caminho que judia. E os calçados daquela época não tinham o conforto dos calçados de hoje. Só que o sentimento de íntima compaixão é tão grande que ele não sabe nem se aquele homem vai sobreviver. Aleluia. Mas o coração dele está dizendo: se depender de mim, você não morre. Se depender de mim, você continua vivo. Talvez as pedras machucando os pés daquele homem, e ele dizendo: vai valer a pena. Talvez o inimigo assoprando no ouvido, dizendo: tá vendo? O pé está doendo porque você se comprometeu com quem não devia. Mas no coração dele está dizendo: vai valer a pena. Ele desce os restantes dos 14 quilômetros. Talvez por aí ele já tinha cumprido a sua missão, mas ele vai além, porque ele não quer só ver aquele homem bom, ele quer ver aquele homem de pé. Porque não basta eu dizer, tirar foto, colocar no status dizendo: eu ajudei, eu fiz missão da vida dele. O mais satisfatório não é você trazer alguém para a igreja, a pessoa aceitar Jesus hoje e amanhã está no mundo de novo. O mais satisfatório é quando você traz alguém, essa pessoa aceita Jesus, daqui a pouco está aqui de terno e gravata pregando, está dentro dessa igreja levantando a mão e glorificando a Deus. Esse homem vai chegar em uma hospedaria e vai continuar cuidando desse homem que está ferido. Aleluia. No dia seguinte ele vai sacar 2 dinheiros, vai pagar o dono da hospedaria, que é o caminho para o encerramento dessa mensagem. Vai pagar o dono da hospedaria com uma frase, e na hospedaria ele vai dizer: continua cuidando dele. Aleluia. O historiador vai dizer que esses 2 dinheiros que ele sacou para pagar a diária, a estadia deste homem, valia por 4 dias naquela hospedaria. Ou seja, ele está dizendo: ele vai ficar aqui, eu creio que 2 dias, mas está aqui 2 dinheiros que vale por 4. Porque se acaso eu voltar e ele ainda estiver caído, vou continuar cuidando dele. Porque o gasto que ele te dá, eu vou pagar quando eu voltar. Aleluia. Ele foi de viagem, e eu me alegro, porque a frase que ele deixou aqui, o caminho para o encerramento, é: tá aqui 2 dinheiros, eu creio que ele vai ficar 2 dias, serve para 4, mas 2 dias é o necessário, porque no 3º dia eu volto. Aleluia. E eu pago todas as despesas. Aleluia. O bom samaritano neste culto de missão é quem completa a missão. Aleluia. De amar o próximo como a si mesmo. Aleluia. Ele leva para uma hospedaria, ele traz quem está caído lá fora para dentro. Aleluia. E dentro ele coloca nas mãos de quem ele sabe que tem confiança, que vai ajudar, meu pastor. Aleluia. Porque nessa hospedaria ainda tem alguém que pode cuidar de almas. Ainda tem alguém que vai se comprometer e vai continuar o processo que Jesus começou com você lá fora, quando te achou caído, quando alguém atou as suas feridas, trouxe para dentro, você levantou a mão, aceitou Jesus, está na mão do pastor, ele continua cuidando, porque ele sabe que no 3º dia Jesus ressuscita. Ele sabe que talvez nós estamos passando por algum tempo, mas quando Jesus voltar, Jesus vai parar, pastor. Não é à toa o trabalho que o Senhor faz nesta igreja, não é à toa o trabalho dos missionários nesta igreja, não é à toa o evangelismo, que talvez muita gente passe e olhe e está dizendo: olha a altura do som, para que gritar? Não tem ninguém de fora olhando, mas eu creio que dentro das casas alguém amargurado está dizendo: um dia eu ainda vou servir a esse Deus. A missão
da igreja é amar ao próximo como a si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 16, verso de número 15 e 16. Jesus vai dar uma das maiores missões para a igreja. Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A missão da igreja é o ide. A missão da igreja é pregar o evangelho, porque quem crê na palavra está crendo em Jesus, porque quem crê no evangelho não está crendo em você, está crendo em Jesus. E Jesus conforta, porque quem não crê já está condenado. O propósito da igreja é apresentar Jesus. Mateus capítulo de número 11, verso de número 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. A igreja não pode parar. Um dia a igreja se enfraqueceu, porque viu o maior líder da história em uma cruz. 3 dias depois, a igreja que era para estar cumprindo o ide, João capítulo de número 20, verso de número 19 a seguir, a igreja que era para estar cumprindo o ide, se encontra dentro de uma casa, não disposta a enfrentar tudo aquilo que foi cantado pelo Paulo aqui. Aleluia. Não disposta a enfrentar isso, está com medo, com a porta fechada. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai aparecer no meio. Glória a Deus. Eu não sei como Jesus entrou, eu sei que ele aparece no centro. Eu não sei qual foi a forma que ele apareceu, eu sei que Jesus apareceu no meio. E quando Jesus aparece, a palavra que ele traz é: em um momento de sofrimento, de preocupação, ele vai dizer: paz seja convosco. Aleluia. Porque só ele pode proporcionar paz em meio à calamidade. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai assoprar, no verso de número 22, sobre eles o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. Aleluia. Só que mesmo com o Espírito Santo continuam fracos, oscilantes, porque dá para ser cheio do Espírito Santo e continuar fraco. Dá para ser cheio do Espírito Santo e continuar Aleluia. sem ter a certeza que Deus opera na minha vida. Só que o bom de ser cheio com o Espírito Santo é que o poder do Espírito Santo é tão grande que você não consegue guardar dentro de si. Jesus, após 40 dias, é levado às alturas, em Atos capítulo de número 1. Quem viu Jesus subindo está preocupado se ele restauraria Israel. Só que Jesus tem algo maior de que restaurar Israel. Aleluia. Jesus quer encher os escolhidos do Espírito Santo para que restaure a eles a salvação. Aleluia. 10 dias a mais se passam depois que Jesus sobe aos céus. Agora os discípulos não estão trancados, eles estão orando, porque eles tinham em seu coração que Jesus iria voltar. Só que Jesus prometeu para eles que iria voltar, mas que antes da volta deixaria um Consolador para que eles não estivessem só, porque Jesus sabia que só eles pecariam de novo, eles se frustrariam de novo, eles errariam de novo. Mas Jesus é tão perfeito que Atos dos Apóstolos capítulo de número 2, quando eles estavam unidos orando, se coloca de pé que eu quero encerrar. Paulo, você, meu filho, falei para você que seria 50%, 30% e 70% é você.
Quando eles estão reunidos em Atos capítulo de número 2, meus irmãos, eu coloquei no meu coração que hoje eu ia pregar a Bíblia. Eu gosto do movimento, já preguei aqui, trouxe movimento, mas hoje eu coloquei no meu coração, é um culto de missão. Nós precisamos entender o que é missão. E só dá para fazer missão se nós chegarmos a este ponto. Atos capítulo de número 2. Os discípulos estão perseverando na chave da missão, na oração. O historiador vai dizer que Pedro toma a oportunidade e começa a falar de Jesus. E quando começa a falar de Jesus, alguma coisa tem que acontecer. A Bíblia diz que de repente vem um vento veemente e impetuoso, e o vento começou a soprar. O vento começou a soprar e ninguém talvez entendendo nada. De repente alguém começou a fazer barulho lá no fundo. De repente alguém começou a falar em outra língua e ninguém sem entender nada. Mas quando alguém começou a falar em outra língua lá no fundo, daqui a pouco pegou quem estava na frente, daqui a pouco pegou quem estava no meio, daqui a pouco pegou quem estava na palavra, e de repente todos começaram a ser cheios, e começaram a falar segundo a Bíblia em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falassem. A igreja não parou. Depois disso, então, eu aprendi que o segredo para viver uma vida de ganhador de alma, de missão, uma vida de verdadeira igreja, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ainda conserva a palavra, ainda conserva os dons espirituais. Por mais que nós vivemos dias de movimento, o que traz a nossa noção do verdadeiro evangelho é a pregação da palavra. Aleluia. Deixa eu usar a palavra. A Assembleia de Deus Madureira ainda conserva a palavra. Eu vou orar por vocês. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus, hoje é momento de você seguir os seus passos, vir aqui na frente, porque a igreja hoje quer te abraçar. Aleluia. Tem alguém para Jesus nessa noite? Hoje é dia de você ser abraçado por essa igreja. Porque quando você se movimentar, eu creio que o Espírito de íntima compaixão vai tomar conta da igreja. Você não vai ser só lembrado hoje, você vai ser abraçado, porque ainda tem responsável nessa igreja que te ama, ainda tem responsável que te acolhe. O segundo convite é: se tem alguém aqui que se afastou da presença de Deus e talvez esteja como o homem desta mensagem, caído, machucado, ferido, Aleluia. porque alguém te machucou, o bom samaritano está vindo ali para te levantar. Vem aqui na frente que nós queremos orar por você. O terceiro convite que eu tenho é: se tem alguém se sentindo ferido, machucado pelas marcas do Evangelho, eu não estou dizendo que você está desviado e fraco na fé, mas tem sido tantas ciladas que o inimigo tem levantado, que tem dias que você não tem força nem para orar. Eu quero convidar você aqui na frente, porque no lado da tua atitude, Jesus vai te renovar e você vai continuar de pé. Porque a palavra profética que eu tenho para você é: o inimigo não vai te derrubar. Porque o Espírito Santo te abraça nessa noite.
Aleluia, glória a Deus. Jesus está derrubando todo engano nessa noite. Toda palavra contrária à missão está caindo por terra.